a cobrança do torcedor, tem que sentir vergonha a hora que um dirigente chega para conversar com você. Porque a gente sabe, né, Zé? O que a gente quer é ficar... Eu já falei isso aqui. O que a gente quer é ficar no nosso ambiente. Quanto mais gente de fora vier, pior. Então, mas o que você faz isso? Você tem que vencer jogos, mostrar atitude. Agora, você fica todo dia tomando... Igual na escola, pô. Todo dia você tomando um puxão de orelha. Um pai, né, que cobra o filho todo dia é chato para todo mundo. Ele mexe de uma forma negativa. Você toda hora fica tomando uma cobrança. Então é torcedor, treinador, diretoria, conselheiro falando. Então, assim, os jogadores têm que mudar esse espírito, têm que entender o que é a camisa do São Paulo, o quanto é importante esse resultado na quarta-feira, principalmente, porque pode acabar com o ano do São Paulo, vai virar um furacão ali dentro. Mas quem vai mudar isso são os jogadores, cara. Principalmente o Hernani se incomodando com a entrevista. Mas é isso que eu me pergunto, porque a gente tem Nenê, bravo, a gente tem Diego Souza, a gente tem Hernani, os caras estão falando de experiência. Experiência demais. Até o Everton. Mas às vezes, nessa experiência, às vezes faz mal. Porque você não pode, porque você é um cara experiente, não sentir nada. O que incomoda o torcedor do São Paulo nesse momento, como outros clubes também, é isso. Às vezes o jogador ele acha assim, eu sou tão experiente que nada mexe comigo. E o torcedor não quer isso. Eu vou analisar. O torcedor, ele quer o sangue na veia mesmo. Tanto é que estão comentando a declaração a entrevista do Hernanes depois do jogo. Você tem que mostrar indignação com o resultado negativo. Você não pode achar que é tudo normal. Fábio, Zé, vou analisar o cartão amarelo que o Hernanes recebeu. Essa atitude que o Fábio Luciano está falando, independente de atitude, o comportamento e emocional dos jogadores está pitando o jogo, um árbitro que é muito conhecido, e talvez vocês chegariam no jogo e falar, cara, o árbitro está pitando o jogo, eu estou tranquilo. Porque é o principal árbitro do futebol brasileiro hoje. O Klaus foi muito bem hoje. Foi bem, ninguém tem dúvidas do Rafael Klaus. Ele estava no Sul-Americano Sub-20, chegou porque o Brasil foi para o hexagonal final. Então o jogador chega, e se a gente pegar o comportamento dos jogadores do São Paulo hoje, o do Hernanes principalmente, o Hernanes reclamar do jeito que ele reclamou e receber aquele cartão amarelo, mostra também comportamento. Isso é o comportamento, isso é o que está acontecendo dentro do vestiário. Você acaba levando o nervosismo do vestiário, insegurança para dentro de campo. E o pior, você não consegue fazer aquilo que você pensa, porque todo mundo achou o seguinte, o Hernanes vai entrar, vai mudar o time. Pelo contrário, não mudou, deixou o time da mesma forma. Todo mundo está esperando um upgrade, né? Como diria o professor Vanderlei, um upgrade aí no time, mas ele não consegue, porque ele não consegue mudar a marcha do time, ele não consegue mudar a velocidade. E o problema, quando o Fábio falou sobre a experiência, né, que a experiência você fica tranquilo, nada vai afetar, e o problema também é dentro de campo, são muitos jogadores experientes, ou seja, não preciso correr, não, eu estou correndo certo, estou correndo... Não, às vezes é interessante, vem cá, senta um pouquinho, ô Elinho, Anthony, vem cá, corre um pouquinho, vamos mostrar, vamos ter um pouquinho mais de atitude, porque esses meninos querem jogar. Talvez a atitude deles, né, o comportamento dentro de campo, acabe contagiando até os mais experientes, porque eles vão se sentir envergonhados, porque um menino que entra, corre, luta, não para o tempo todo. E eu que sou mais velho, que precisava fazer isso, né? Eu precisava ser o exemplo para esse menino. Pelo contrário, ele que está tentando mostrar para mim o que eu tenho que fazer. Então, às vezes, precisa desse tipo de situação. Não é porque você é experiente e tem uma carreira boa, tem um currículo fantástico, gigantesco, que você é obrigado a ficar no time. Tem que sair. Aí tem que ter autonomia o treinador de tirar. Hoje era dia para você colocar Nenê, era dia para você colocar... Não, o Hernanes acho que até que precisa, porque o Hernanes não tá sem ritmo de jogo, ele está totalmente... lento, pesado, e acho que quanto mais ele jogar, melhor para ele poder adquirir o ritmo de jogo para poder jogar. Você viu o primeiro gol do Talheres? O primeiro gol do Talheres. Sim, estava cansado, ele não conseguiu chegar no cara. Para que a bola... E saiu cansado hoje e jogou até os 15 do segundo só. Agora, quando a gente começa a discutir essas coisas envolvendo o nome do Hernanes, o Hernanes sempre foi mais do que tecnicamente, que ele ajudaria esse time, esperava-se essa reserva moral, né? Ele é o profeta, ele é o grande condutor. Os caras para andar. E mesmo assim, ali, né? Você vê um Hernanes ou preocupado, ou cansado, eu não digo desmotivado, mas talvez meio desacorçoado com a situação. Hoje eu não sei se foi a primeira vez que eu vi um dos jogadores meio que indignado com os outros e reclamando, que foi o Arboleda na hora do gol. Mas hoje mas só na hora do gol. Hoje, o time do São Paulo precisaria de um Lugano, de um Pintado, de um Ronaldão. Tremida, né? Para agitar essa... Para dar uma... acordar. Para dar uma agitada no campo. O que deu para tirar desse jogo de hoje, então? Esse jogo de hoje servia para quê? Em termos de São Paulo, qual era o lado bom que o São Paulo poderia tirar, se preparando para quarta-feira? E, no fim das contas, serviu para quê? Servia para atrapalhar. Porque a cabeça tá toda
na quarta-feira. Agora, tivesse feito uma atuação minimamente decente, quando o Fábio Luciano fala de cobrança de jogadores que tem a oferecer, por exemplo, o Everton. O Everton é um jogador que também está precisando mostrar mais. Sim, Eu acho que individualmente o São Paulo tem muita gente que pode contribuir para tirar o time desse buraco. Eu, particularmente, ainda acho que dá para quarta-feira fazer um grande jogo. O problema é que está se esperando esse grande jogo do São Paulo desde quando? Aliás, desde o Brasileiro do ano passado. Desde quando o Jardim assumiu, né? E até antes, Sim, aquele é a quarta jogo vaga, com o é a quarta Palmeiras. vaga da Libertadores. Aquele jogo com o Palmeiras que ainda tinha o Aguirre, se esperava um São Paulo que não apareceu. A gente sabe que no futebol isso pode acontecer. Uma coisa é certa, é um divisor de águas para o ano do São Paulo. Aconteça o que acontecer, é quarta-feira que vai decidir. Mas isso. administrativamente, Celso, na pergunta do Luciano, saiu o sorteio da Libertadores e sabia que o São Paulo jogaria esses 2 jogos decisivos para o ano. Já sabia. Esse jogo, o São Paulo tinha que chegar na federação e falar, não quero ter o jogo no final de semana. Por quê? Colocou todos os jogadores para jogar? Não colocou. Esse jogo... Ah, tá bom, se ganha, vocês podem falar motivacionalmente falando, pode trazer, mas não são jogadores que vão jogar quarta-feira. Sim. Né? Então, assim, esse é o momento que planejamento do ano vai vir à tona se o São Paulo não passar pelo Talheres. mas o treinamento, mas é assim, e até esse jogo. Você vai pensar, por exemplo, assim, o que serviu esse jogo? Serviu que é um campeonato. Pô, esse é o Campeonato Paulista, pô. A torcida da Ponte está ali na arquibancada, os caras estão se preparando, então serve. É um confronto, você está enfrentando um adversário que quer ganhar de você. Quer mais do que isso? O cara quer ganhar de você. Então, assim, ele não vai ganhar de mim. Já é isso que serve, né? É um campeonato. Não está falando de um jogo que o São Paulo fez, um amistoso, campo vazio, não sem treinamento. Isso não, isso é o Campeonato Paulista. Jogadores lutam para chegar nessa competição, trabalham muito e o São Paulo tem a obrigação de fazer um grande jogo, porque está enfrentando uma equipe tradicional também e a arquibancada está cheia. E É o nome dos competitivo. caras. É competição. Competitivo. Isso é competição. Não tem que cancelar jogo. Não tem que pensar. Ele tem que jogar o Campeonato Paulista, esse jogo. Aí, como ele vai armar o time, o problema é do São Paulo. Mas é uma competição. Isso é um campeonato. Agora, o que tem que levar de lição disso? Que desse jeito que jogou, não vai chegar nem E o perto problema de não ganhar. vem desse jogo, né, Fábio? O problema vem dos Sim, outros de jogos outros do São jogos, Paulo. é Isso é uma isso. bola de neve. É isso. É um problema que está se acumulando. O São Paulo, outro dia eu comparei aqui no BB Debate, eu falei, o São Paulo vai fazer uma prova que ele não estudou para essa prova. Todo mundo já fez uma prova na vida que você não estudou direito. Eu fiz várias. Então, às vezes dava certo, caía justo aquilo que você sabia, né? Às vezes caía o que você sabia. Era difícil acontecer isso. Mas salvava alguma coisinha, se olhava Sabe 10 aquela- questões, falava, opa, eu sei essa. Rapaz, que sorte aquele- esse essa. o sábado não tinha esse problema, mas eu tinha o pescocinho curto, né? Às vezes você tentava Não dava inclinar pra- assim, chegava, Zé. mas aí não chegava, né? Você dava Você uma olhava a olhadinha prova do assim, Fábio tal. Luciano, é isso? Se olhasse a minha, estava mais complicado ainda. Mas aí é aquela história, por exemplo, o Jardine poderia muito bem hoje colocar o Léo Pelé, o Léo, né? Não é mais Léo, Pelé. não chama de A Léo lateral Pelé. esquerda no lugar Isso. do Reinaldo. Poderia colocar o Everton Felipe no lugar do Everton. Quando você falou isso, eu é lembrei. mudança, Né? Porque assim, você preserva, entre aspas, mas ao mesmo tempo você deixa o cara, não expõe tanto o jogador, e aí você percebe que o time do São Paulo hoje é um time inseguro. Me passou pela cabeça uma coisa que você falou do Léo, Zé. O único lance mais ou menos decente do São Paulo no primeiro tempo, talvez no jogo, saiu do pé do Reinaldo. Aquele cruzamento para a área. Quer dizer, se tem Léo Pelé, talvez nem esse lance a gente tivesse hoje. É muito pouco, foi muita pobreza ofensiva, principalmente para um time que na quarta-feira precisa de 2 gols. Qual é o problema para vocês? É a velocidade? É a transição que é muito lenta? É falta de movimentação? Quer dizer, um pouco de tudo tudo. isso, né? Mas é um pouco de tudo esse isso. que é o medo, né? Não é? Muita coisa, mas é um pouco de tudo isso. E é isso que amedronta o torcedor São Paulino. Amedronta não, porque acho que o torcedor São Paulino já está num Não, é simples. pessimismo para o jogo de A gente quarta-feira. nós estávamos assistindo o jogo lá embaixo, todo mundo aqui, acho que com exceção do Salve e do professor Celso. que Eu estava vendo tava em no celular. A celular. gente finge que a gente se encontrou agora. Aqui. não, Opa, tudo como é que vocês bom? estão? Tudo Como é bem? que você tá, tal? Beleza? Não, mas era nítido, o time do Não, São Zé, é Paulo. importante deixar claro isso, né? Vocês estavam assistindo tudo lá embaixo e eu estava na ilha de edição trabalhando Sim, tava lá, trabalhando. né? Você E tem acompanhando também. é. Tá pegando polêmica. Tem imagens, tem Mas imagens. o nosso disso. assistir o jogo era trabalhando também, porque você está querendo desmerecer o Não, nosso. a pelo gente amor de estava Deus. comentando, o Fábio chamou a atenção para uma coisa que é bem interessante, e aí o torcedor de São Paulo, quem assistiu o jogo, vai lembrar. Todas as vezes que o São Paulo perdia a bola, você via o pessoal do São Paulo andando. E mesmo com a bola nos pés, ficava difícil até para quem estava com a bola Achar encontrar alguém para tocar, porque estava todo mundo andando, parado, esperando a bola chegar. Receba a bola, beleza, agora eu vou tentar fazer alguma coisa. É isso aí. O futebol que se joga hoje,
Ou você corre, ou você se mexe para dar opção para quem está com a bola e você se posicionar melhor para poder receber a bola, ou se não, você se esconde do jogo. Aí tem isso, tem a vontade de jogar e a vontade de se esconder. Então tem algumas coisas que precisam ser vistas aí com outra forma. E aí tem que aproveitar Raí, Wagner Mancini, que é treinador ainda, né? Que ele está numa posição, por enquanto não é treinador, mas que ele é treinador, porque eu não vi ele falando que ele se aposentou. Chamar os jogadores e mostrar, aqui ó, não dá. A gente fala do campo Entendeu? que tem muita gente experiente, com uma representatividade dentro do São Paulo. Momento, A gente tem o Raí. Não, mas nesse momento tem que falar. Semana passada já teve uma conversa, né? Sim. Já existiu uma conversa do Raí com os jogadores. Semana retrasada, sexta-feira, 1h30. Tem que ter a conversa agora todo dia. Tem que ser chato agora. Tem que colocar na cabeça do jogador o seguinte, quarta-feira vocês têm que ganhar. 0,5. Não me importa. Não importa, vocês têm que ganhar. Coloca na cabecinha aí. 6-0 não, tem que dar um... 6-0 não dá, né? Não, eu sei, mas Pelo menos. Nem 1,5 a 0. Tem que começar o resultado, né? Tem que Mas começar ser o mais, resultado, tem que porque oferecer, não vai dar desse buscar jeito. mais coisa, Desse E jeito é tem a difícil. motivação de você, se você parar para pensar, para o São Paulo ganhar daquele time do Tadieres por 2 gols de diferença, que significa fazer o que o Tadieres fez com o São Paulo lá, não é uma tarefa impossível. Não é impossível. Não é uma tarefa Não é impossível. impossível. Não está falando de golear o Boca A gente Juniors, sabe nem que o o Morumbi River. vai estar cheio, vai ter Não uma é? atmosfera. Vai ter todo um clima, Sim, um clima, a favor com do São certeza. Paulo. Então, não é pedir dos caras mais do que eles possam dar. É isso aí. Todos têm futebol suficiente para isso. O São Paulo não é zebra em condições normais. Agora, é retomar essa confiança. É por isso também que eu não mexeria nesse time. Porque tem que acabar junto quem está sofrendo junto. E a forma tática de jogar também, né? Porque vai ter que fazer gols. Dá pra gente, só para trazer uma informação, Luciano, a arbitragem no meio de semana é equatoriana. Rod Zambrano vai apitar esse jogo. Gosto de falar desse equatoriano que vai apitar esse jogo, porque ele apitou um São Paulo e Atlético Nacional. E que aquele polêmico? que o São Paulo Reclamou. perdeu lá e aqui o São Paulo ganhou de 1-0. Aquele jogo que foi o Allan Kardec naquela cobrança de pênalti, escorregou, lembra? Então, assim, isso é o que vai projetar. O que vai acontecer quarta-feira? São Paulo ganha de 1-0 e não classifica, é um cenário. São Paulo ganha de 2-0, né? E vai para os pênaltis, vai para a disputa de pênaltis, é outro cenário. São Paulo perde, independente de poder fazer o resultado ou não, mas a forma como o São Paulo vai jogar, se der oportunidade para o Talheres e sair gol, aí descamba. Sim. Aí vai ser um problema. Agora o Roldan também, hein? Captou outro jogo. Ele não está na hora de se aposentar, não? E apita de novo nessa rodada aqui, na próxima rodada da Libertadores. Nossa, meu Deus do céu. Quanto mais experiente, longa, pior né, fica, hein? É isso. Ó, a gente sempre aqui na classificação, a gente pega os 5 últimos jogos, né? Independente se é Campeonato Brasileiro, Premier League, La Liga, a gente pega sempre os últimos 5 jogos. 5 últimos jogos do São Paulo. Pelo Campeonato Paulista, foi o 2-0 para o Santos, o clássico. Péssimo desempenho. 1-0 para o Guarani, jogo no Pacaembu. Desempenho ruim. Aquele gol no começo. E depois desse jogo que teve a reunião que o Zé falou. Acabou o jogo na quinta-feira, sexta de manhã, fechou o CT sem entrevistas e reunião com o elenco. Vitória em cima do São Bento. Você pode até falar, ó, Aceitar. a conversa. A conversa acho que funcionou. Era o que, Fez diferença. era o que teria salvo, por exemplo, hoje. Aliás, mais. Se ganhar da Ponte lá é muito mais importante do que ganhar do São Bento em casa, mas não conseguiu. O time todo misto, etc, né? Libertadores, 2-0 para o Tajeres. Primeiro tempo que se salvou e o segundo jogado no lixo. O segundo tempo jogou no lixo o primeiro. E aí, 1-0 hoje com a Ponte Preta. Ou Fraquíssimo seja, 5 desempenho. jogos, 4 derrotas e 1 vitória. É por isso que eu fiz questão de falar sempre do desempenho, porque a gente não está analisando só resultado. A gente está analisando que o São Paulo não está entregando. São Paulo não entregou nesses jogos. aí. São Paulo entregou alguma coisa nas 2 primeiras rodadas, Mirassol e Novo Horizontino, ainda com toda aquela condição especial. O jogo em Novo Horizonte, São Paulo ganha 2 dos 3 gols da defesa do Novo Horizontino. Mas o time pelo menos se mexeu, não tinha essa coisa que o Fábio Luciano falou. Não era aquele time pesado, arrastado, desconectado. Aí o time já é tudo isso. O torcedor está lá sofrendo. Ainda vê, com todo respeito, entrar o Diego Souza na condição dele hoje. Quer dizer, qual é a promessa de mexida quando você faz isso? A perspectiva é muito ruim, né? Tem que dar uma guinada para a quarta. São Paulo que parece, muitas vezes, em contra-ataque, se é que a gente pode dizer assim, a bola alçada para o Everton, e aí a bola alçada para o Everton. E a bola no Everton, o que o fica Everton ali. vai ter lá, tem 3 já marcando ele, volta, é a bola. E hoje não começa teve a trabalhar. Pablo. Hoje não teve Pablo. Quando tem Pablo, eu fico pensando, se fosse um desses jogos da bola de ouro e bola de prata,
que a gente tem que dar nota, e eu fiz muito isso na vida, principalmente na época da revista Placar. O Zé Elias e o Fábio Luciano também? Também. Muito. Muito obrigado. Eu fiquei Ganhadores pensando... de bola de Não, prata. esses Muito era obrigado, fácil. No muito tempo obrigado. desses aqui era fácil fazer bola de prata. Sério? Claro. Eu ficava... Eu ficava Você está na pensando... frente deles aqui, professor? Não, esses não davam trabalho então tá nenhum. bom, então tá bom. O Pablo, eu fico analisando algumas partidas do Pablo, eu falo, que nota eu daria para esse cara? Porque, coitado, a bola não chega nele. Como é que você faz uma análise de um jogador assim? É um jogador que é absolutamente fundamental para o jogo de quarta. Um jogador que a bola chega nele, ele vai ter que vir buscar. Como ele está fazendo Como ele está muitas vezes. Né? tentando Tá fazer, aliás, com competência, né? Porque o melhor seria que ele não precisasse. E a gente reclama disso, né? A gente reclama quando o atacante sai da área e vem buscar, né? A gente fala, pô, não é lugar para buscar bola, entendeu? Vamos lá para o Moisés Lucarelli. Lucarelli. Alguma forma Desculpa, de Fábio. jogar, né? De criar O alguma Jardine coisa. vai falar nesse momento lá no Moisés Lucarelli. Vamos ouvir, o Eduardo Afonso está por lá. Jardine, por favor, o Tajeres joga agora contra o Tucumã e não tem um titular em campo. O São Paulo entrou com 7 titulares e 4 reservas. Queria que você explicasse pra gente essa opção por começar com 7 titulares em campo. Para o jogo ser sábado e a gente ter 3 dias até o jogo de quarta, a gente entendia que a gente podia fazer o jogo de hoje também como parte da preparação para o jogo de quarta, para observar algumas situações, dar condicionamento para jogadores que estão precisando. E foi uma decisão em conjunto que nos parece a todos acertada. André, o time hoje não finalizou. Acho que um chute do Reinaldo, mas não acertou nenhuma vez o gol. Queria que você falasse sobre isso e se está havendo algum problema em relação aos jogadores não estarem assimilando o que você passa ou você não está conseguindo passar aos jogadores o teu plano de jogo. A gente hoje não conseguiu fazer um bom jogo, mais uma vez, né? E obviamente que a responsabilidade da criação das jogadas é do treinador, de dar um padrão de jogo, de dar um padrão de ataque. E, enfim, eu assumo ela e a gente está fazendo toda a força do mundo para o mais rapidamente atingir esse nível, melhorar, criar mais. Mas hoje não apareceu o resultado ainda dos treinamentos. Jardine, ontem teve essa reunião dos integrantes de organizadas com o Raí, com líderes do elenco, esse clima de pressão e hoje, pelo menos a maior parte do time que enfrentou a Ponte, espera-se que seja a maior parte do time que vai enfrentar o Tajeres. A gente viu apatia, certo conformismo. Como reinventar esse time em 4 dias? É um momento que acho que de todos, né? Direção, nós da comissão, jogadores e especialmente a torcida, a gente virar a página, a gente está atravessando um momento difícil, a gente sabe, mas a gente na quarta-feira vai ter que todos unir forças, todos puxar a corda para o mesmo lado. O São Paulo como clube precisa de uma mobilização total, porque a gente sabe que dentro do Morumbi o São Paulo tem muita força, é um retorno também ao nosso estádio, perante a nossa torcida, a gente sabe que vai ter um estádio lotado. Então a gente acredita que vai ser uma atmosfera completamente diferente do que foi a atmosfera hoje e com certeza o time vai entrar extremamente aguerrido, concentrado e a gente vai fazer a nossa melhor partida do ano, eu não tenho dúvida disso. Jardine, dentro dessa sua resposta e conhecendo a cultura do futebol, certo ou errado, treinador depende de resultados. Você acha que a sua permanência no cargo depende do São Paulo continuar na Libertadores? Se é certo ou errado, a gente pode discutir lá na frente, mas pela cultura do futebol, a sua permanência no clube depende de uma classificação na quarta-feira? Essa é uma avaliação que eu acho que sempre a direção faz todos os dias, né? Em relação à competência, ao nível do trabalho. Todo treinador sempre está sendo avaliado e os resultados são parte importante do processo, mas eu acho que não é o único, porque também tem o comando, tem a evolução da equipe, tem o desempenho, tudo isso vai pesar e obviamente que eu sei que, assim como eu e todos os treinadores, sempre estão sendo avaliados e a gente precisa dar respostas, né? Eu, a equipe e o clube, a gente precisa na quarta-feira fazer um grande jogo, isso eu não tenho dúvida. Ô Jardine, queria que você falasse, o Raí bancou, né, a permanência da comissão técnica até o jogo da quarta-feira, falou de blindagem ao teu trabalho, mas qual que é teu limite, cara, em relação ao time que não responde com atuações e principalmente na quarta-feira numa eliminação? O meu limite é enquanto eu entender que o grupo está tentando executar as minhas ideias, está comprometido. A partir do momento eu mesmo que entender que o grupo não responde a mim, não atende a mim, eu acho que eu, como qualquer treinador, não se sente apto para comandar. E não é o caso, né? Eu acho que os jogadores estão tentando, a gente entendia hoje como
um jogo quase que um treinamento para quarta-feira. Sabia que corria o risco de perder como foi hoje, mas a gente está com cabeça e coração e alma na quarta-feira, isso não tem como negar, isso está em mim, está nos jogadores, está na direção. E a gente espera que quarta-feira as coisas ocorram melhor. A gente viu um time um pouco apático aí em campo. Você acha que a derrota, né, do meio de semana ainda estava na cabeça dos jogadores? Na hora da saída ali, você saiu sozinho, cabisbaixo. O que passou ali na sua cabeça? Tava uma reflexão sobre esse momento? Ninguém gosta de perder, né? Então, se a gente esconder que nesse momento está todo mundo chateado pela derrota de hoje, estamos num esporte onde todos odeiam a derrota e o clube grande não gosta de nada de perder. Então, obviamente que a gente está um pouco chateado sim, mas é um desafio de todos, que foi o que a gente conversou agora lá, de virar essa página o mais rápido possível para a gente estar na quarta-feira mentalmente muito forte, com um espírito coletivo muito forte e contamos mais uma vez com o apoio da nossa torcida para a gente criar uma atmosfera, um ambiente de extrema pressão para o adversário para que a gente possa jogar a nossa melhor partida do ano. E a apatia, você acha que tinha a ver com o jogo passado? Eu não vi apatia, vi um time procurando algumas soluções, em alguns momentos não encontrando, errando bastante. Então, tentando ao máximo, mas apático não vi assim não. Gardini, por gentileza, os torcedores das redes sociais a gente percebe, eles querem uma resposta, digamos assim, mais plausível, mais factível, mais palpável, né? Mobilização, treinar, trabalhar, isso todo mundo sabe que a resposta vem. Mas na prática, o que você precisa fazer nesses treinamentos? Finalização, passe, triangulação, na prática, o que você vai trabalhar para esse jogo contra o Tajeres? A gente precisa ser agressivo. A gente precisa ter capacidade de construção das nossas próprias jogadas. A gente sabe que o Tajeres é uma equipe agressiva, então vai ser um jogo duelado em muitos momentos. A gente precisa fisicamente também dar um passo à frente e jogar hoje tinha esse objetivo da gente ter um pouco mais de intensidade no jogo para ganhar duelos, para ganhar jogo aéreo, para ganhar a segunda bola, que a gente em praticamente todos os números perdemos para o Tajeres no jogo da ida e está todo mundo muito consciente de que precisa haver vários pontos de evoluções, né? Não é um só, são vários. E a gente vai fazer toda a força do mundo, talvez entrando no limite da concentração, no limite da mobilização. A gente consiga superar o Tajeres em muitas coisas dentro do jogo. E a gente conta também com a qualidade dos nossos jogadores para nos momentos decisivos a gente botar a bola para dentro, que a gente sabe que vai ter chance de gol, como tivemos lá. E é o dia da nossa bola entrar e da deles não, né? Obrigado, gente. Obrigado. Valeu, muito bem. Muito bem. É isso, Luciano. Terminou aqui a entrevista do Jardine, né? Foi permitido uma pergunta de cada repórter, até eu gostaria de ter feito outras, mas o Jardine explicou um pouquinho aí do que aconteceu com o São Paulo hoje aqui, numa partida mas muito ruim do São Paulo. O único chute a gol que mais ou menos passou perto foi no segundo tempo do Reinaldo, uma bola cruzada, e depois teve um rebote que o Arboleda isolou para fora do estádio, foi lá no Brinco de Ouro da Princesa, estádio do Guarani, a bola e mais nada. O São Paulo não teve marcação alta, que é uma das características dos times do Jardine. O São Paulo não teve marcação baixa, porque a Ponte também não criou muita coisa, mas quando precisou entrou. A defesa mais uma vez na bola parada falhou, saiu o gol da Ponte Preta, numa bola que cruzou toda a pequena área do São Paulo e foi alcançada pelo Cabral, Hugo Cabral lá no segundo pau. Enfim, é este São Paulo, não muito diferente desse que a gente viu em campo, que vai estar em campo na próxima quarta-feira. A gente já pode até adiantar que tem o Hudson segue de fora, o Pablo, que foi poupado, deve começar. Eu ainda tenho dúvida se o Bruno Pérez será o titular da lateral direita, embora por ter sido poupado hoje, aumenta a chance dele jogar a partida da próxima quarta-feira. E também, meu caro Luciano, outros jogadores aí, o Luan, que volta da seleção. O Lisiero não tem nenhuma chance de ficar pronto, o Anderson Martins está em fase final de recuperação física. Creio que não seja louvável ele começar jogando, não joga mais de 10 dias, talvez como opção no banco de reservas. Então é esse time com os acréscimos de mais um volante, do Pablo e talvez o Bruno Pérez, o time que vai a campo na próxima quarta-feira, 21h30, precisando fazer no mínimo 2 gols de diferença no Tajeres, desde que o Tajeres não marque. 2-0 para levar nos pênaltis. Luciano, eu sigo por aqui à disposição de vocês. Provavelmente não teremos mais nenhuma entrevista, só o Jardine com essa coletiva. Então a gente tem uma pergunta para você, Zé. Tem uma pergunta lá para o Edu? Tem uma pergunta para o Edu. Edu, boa noite. Antes de mais nada, gostei do seu novo penteado. Eu queria perguntar, Edu, que é o seguinte, a gente
muito se falou sobre a entrada do Hernanes, o time vai melhorar, vai ter um salto de qualidade, vai ter uma série de coisas, o Hernanes vai agregar, vai colocar o São Paulo num patamar lá no alto. E aí a gente está vendo que com a entrada do Hernanes o time continua o mesmo, sem criação, sem o poder de marcação que a gente esperava, um time mais organizado como são os times do Jardim, ou como foram os times do Jardim nas categorias de baixo, de base. Agora, a impressão que eu tenho é que o próprio Jardine, também está decepcionado com esse tipo de desempenho da equipe, especialmente do Hernanes. Eu acho que ele acreditou muito que o Hernanes ia entrar e ia conseguir fazer essa mudança de comportamento até da equipe. E quando ele fala assim, eu sou um treinador que se eu perceber também realmente que os jogadores não estão me obedecendo, eu vou falar, mas não é o caso. E você acabou de falar pra gente, não teve marcação alta, não teve velocidade, não teve transição, não teve criação. Como é que se encontra o São Paulo, o ambiente aí que você está mais próximo, Porque uma coisa a gente está aqui no estúdio e você que está aí no estádio. Realmente essa mudança esperada com a entrada do Hernanes, que não aconteceu, como é que você vê, como é que você enxerga isso e percebe nas pessoas que estão aí no São Paulo? E se o Jardine, eu acho que o Jardine, quando ele começa a responder, e aí, qual é o teu tempo? Você acha que você vai ser mandado embora? Você tem mais experiência do que eu. Quando você começa a responder essas perguntas, realmente não é um clima legal e você não fica confortável para dirigir a equipe, Tudo bem, Zé? Grande abraço. Eu caprichei no penteado aqui. Eu estava até procurando se meu óculos não estava aqui na cabeça quando você falou do penteado. Bem, é o seguinte, vamos por partes. Em relação ao Hernanes, com toda certeza, não é que haja uma decepção, porque se espera do Hernanes e o Hernanes possivelmente dará durante a temporada o que se espera dele. Acontece que a condição física do Hernanes, ela é muito, mas muito, o torcedor talvez não tenha muita noção, nem a gente até, eu me considero leigo em relação a isso, eu tenho as informações do Carlinhos Neves, da equipe física do São Paulo, que a condição dele é muito abaixo dos demais jogadores. Mais ou menos assim, como se o Hernanes tivesse ficado de férias uns 3, 4 meses, porque ele não jogou ano passado no time da China, jogou muito pouco, e aí teve ali o final de ano, já jogou um pouquinho na pré-temporada lá na